Olá, comunidade da TV Fórum, eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Rovai, que tal? Pois é, e hoje a gente está aqui, traz para você um convidado muito especial que a gente entrevista hoje, Gonçalo Vecina, que é médico sanitarista, ex-presidente da Anvisa. A gente vai fazer aqui um balanço deste segundo ano de pandemia. Vamos então convidar aqui para os nossos estúdios. Gonçalo, tudo bem? Gonçalo, tudo bem? Tudo bem, eu espero também que vocês estejam bem. Também quero desejar o mesmo aos nossos espectadores, né? Que estejam bem. É isso aí. Bom, então começando, como que o senhor avalia o estágio atual que a gente está em relação ao coronavírus? A gente termina esse ano com uma média móvel menor aí de 200, com essa ameaça da Ômicron. A gente pode, que a gente pode esperar agora? A gente já dá para dizer que vencemos? O que esperamos? Bom, primeiro de tudo, é bom que a gente leve em consideração o fato de que este ano foi muito letal, né? O ano passado nós acumulamos algo em torno de 200 mil mortes, mas este ano nós fizemos mais de 400 mil mortes para estar hoje aí em 618 mil mortes, né? Mais ou menos. Então, esse ano foi um ano terrível, talvez o pior ano da história brasileira, em termos de mortes evitáveis, mortes que não eram desejáveis e que não precisavam ter ocorrido, né? Então, esse ano não foi nada fácil, foi muito difícil. É óbvio que, num ano tão difícil como este, e que nós estamos finalmente ver o número de casos e mortes reduzirem bastante, embora a gente teste pouco, então não dá para dizer que tem tão menos casos assim. O fato é que nós estamos com uma média de mortalidade, uma média móvel de mortalidade das mais baixas de todo o período desde que a pandemia ganhou alguma velocidade em meados do ano passado, né? Lembrando que o pico da primeira onda se deu por volta de junho, julho do ano passado, né? Então, de repente, a gente está respirando, né? Algo que a gente até tentou ensaiar no ano passado, mas no ano passado, nesse período, nós já tínhamos uma preocupação maior, que era a chegada da variante Gama. E este ano estamos com a chegada da variante Ômicron. A variante Ômicron, ela é tremendamente mais rápida do que todas as outras variantes. Os médicos, os especialistas estão muito assustados com a quantidade de pessoas que rapidamente são infectados pela Ômicron. E temos ainda muitas dúvidas em relação à Ômicron. Temos dúvidas em relação à capacidade de matar, a letalidade, né? Ainda parece que ela é menos letal, mas ninguém quer carimbar que ela é menos letal. Eu acho que, por enquanto, nós temos que deixá-la na categoria do perigo iminente. Por quê? Porque ela se alastra tão rapidamente que, mesmo que ela mate menos, ela matará muito. Então, temos que esperar um pouco mais. E a outra questão é saber se ela responde ou não às vacinas. Então, nós estamos num momento interessante, quedas, mas com a chegada da Ômicron no Brasil e com a chegada da Ômicron no mundo inteiro. Ela já está em mais de 45 países. Então, é tempo de tomar cuidado, de continuar usando máscara, de buscar as vacinas e de estudar os efeitos desta nova variante nas vacinas, porque, dependendo do que acontecer, nós vamos ter que fazer novas vacinas, né? Algumas das grandes fabricantes de vacinas do mundo, neste momento, estão se preocupando em rever como é que a variante Ômicron afeta a eficácia das vacinas. Então, temos aí
um tempo de calma, cuidado pela frente, apesar de poder fazer algum pouco de comemoração de festas de fim de ano, com o devido respeito, né? Ou seja, usando máscara, e, de preferência, as reuniões devem ser entre vacinados, né? Muito bem. Vecina, você avalia que, mesmo com a Ômicron, as chances de a gente ter um 2022 menos complicado do que 2021 são grandes, ou eu estou sendo otimista? Eu gostaria de dizer sim para a sua pergunta, mas as duas dúvidas que nós temos são muito graves, né? A dúvida de que se a variante é ou não mais letal, principalmente por causa da capacidade de espalhamento, pelo número de pessoas que ela consegue contaminar muito rapidamente. E a questão das vacinas. Então, eu acho que a conduta nossa tem que ser uma conduta expectante. 2022 vai ser um ano político extremamente difícil para o Brasil, né? Esse é o problema brasileiro, o ano político é Brasil. Acho que nós vamos ter que conseguir sobreviver, né, a um monte de tempestades políticas que nós iremos viver ao longo deste ano, e eu espero que, sobretudo, a democracia brasileira consiga sobreviver às intempéries, às tempestades que nós certamente vamos enfrentar e que já estão se pronunciando aí na fala de ministros, falando mal de Supremo, falando mal de outros poderes. Então, acho isso muito arriscado que nós vamos passar. Então, 2022 já tem um cenário político terrível, né? Elevação de juros, elevação de dólar, recessão, desemprego, muita fome, que eu espero que a gente consiga controlar com atividades no campo da solidariedade, porque eu não estou vendo capacidade do Estado brasileiro combater a insegurança alimentar. E se a gente não combate a insegurança alimentar, os famélicos irão atrás de comida. E isso poderá gerar algum tipo de atividade política ruim, né? Então, nós vamos ter que resolver isso, já que o Estado não resolve, melhorar a solução disso através da sociedade, né? Então, vamos ver o que vamos conseguir fazer. Espero que a gente tenha uma condição de enfrentar o problema político ao mesmo tempo que continuaremos enfrentando o problema sanitário, com as consequências sociais advindas daí. E espero que a gente consiga continuar vacinando, e principalmente eu espero também que a gente consiga, junto com a comunidade internacional, fazer chegar vacina aos países pobres. Fazer chegar e usar a vacina aos países pobres, né? Não adianta só mandar vacina para uma série de países da África, por exemplo, do extremo do Sudeste Asiático, porque são países que não têm infraestrutura para utilizar a vacina. Então, nós teríamos que fazer algum investimento ajudando esses países a distribuir e aplicar as vacinas. Uma coisa é certa: o mundo não voltará a nenhum tipo de normalidade, velha, nova, qualquer tipo, se não for totalmente vacinado. E a vacina não chegará nesses países mais pobres se não for doada e com capacidade de fazer as aplicações. E o Brasil está nessa posição de renda média, né? Mas com certeza é um país que, por ter até capacidade de produção de vacina, com certeza Butantan e Fiocruz produzirão as vacinas que eles entregaram para o povo brasileiro, e haverá
nos próximos meses, uma sobra importante de vacina. O que nós vamos precisar é de decisão do Estado brasileiro de participar desse tipo de ações de solidariedade. O que, dado o clima político, me parece um pouco distante. Eu vi uma nota, foi hoje ou ontem, Vecina, que a América do Sul, se não me engano, a América do Sul tem o índice mais alto de vacinação em segunda dose do mundo, né? Maior que a Europa, maior que a América do Norte. 61 a 60, é uma coisa assim parelha, né, em relação à Europa. Isso se deve à nossa cultura vacinal? Veja, eu acho que nós temos aí Chile e Uruguai, que são um pouquinho diferenciados, né? Mas somar a população dos dois países não dá 20 milhões de habitantes. A Argentina, apesar de estar numa situação econômica e política bastante difícil, tem um governo que teve uma preocupação grande com compra de vacina. Colômbia também é um país um pouco mais populoso, mas que não teve tanta cobertura vacinal. Me surpreende você falar em 61% de vacinados por causa da situação da Venezuela, do México, né? Embora alguns países, como Cuba, por exemplo, Cuba que fez sua própria vacina, né, desenvolveu vacinas locais, está com uma cobertura vacinal extraordinária, acho que maior, inclusive, do que a brasileira. Então, eu acho que, se a gente levar em conta que o Brasil é o país mais populoso, 212 milhões de habitantes, e que já está com cerca de 65% da população com 2 doses, 10% da população com dose de reforço, e 76%, 77% com primeira dose, pelo menos, é lógico que isso leva a média da América Latina para cima, né? Então, mesmo que eu tenha tido falta de vacina na Venezuela ou no México, porque o López Obrador também não correu atrás de vacina. Pois é. É a matéria da CNN, viu, Vecina? Estava olhando aqui, é baseada em dados da World in Data, reunidos até 13 de dezembro. Não, correto. América do Norte e do Sul, considerada a região com a melhor cobertura vacinal, 61% da população já foi totalmente vacinada, recebeu 2 doses. E 14... Se ele coloca, inclusive, os Estados Unidos nessa estatística, aí nós estamos falando de mais 330 milhões de pessoas. Então, isso tudo puxa a média para cima, né? Se você põe aí população dos Estados Unidos. Não, a América do Norte está fora. América do Norte, 56%. 56%. Oceania, 57%. E Europa, acho que é... Europa, 60%. Ásia, 53%. Os países da Europa, da União Europeia, têm uma cobertura vacinal um pouco mais elevada, apesar das reclamações, eles têm uma cobertura vacinal mais elevada do que os países do leste europeu, né? Bulgária, Romênia, Hungria, Rússia, Polônia tem uma cobertura vacinal ruim. Alguns desses países estão com 30% de cobertura vacinal. Agora você veja a África, Vecina, 8,1%. Não chega a 10%. É muita desigualdade, né? Aqueles países lá do extremo leste também, Tajiquistão, Uzbequistão, que faziam parte da antiga União Soviética, também tem uma cobertura vacinal muito baixa, né? Então, essa ação mundial tem que ser encetada para que o vírus deixe de circular. Porque enquanto o vírus estiver circulando, teoricamente, existe a chance de ocorrerem novas variantes e a gente levar um susto como esse que nós estamos ainda levando com a Ômicron. E assim, a gente vê essa cobertura aí, né? 65% das pessoas aí já com a segunda dose. Saiu também outra pesquisa
que a maioria das pessoas, 65% dos brasileiros, querem que os estabelecimentos comerciais exijam comprovante de vacinação, 66% dos brasileiros dizem ter medo de conviver com pessoas que não tomaram nenhuma das doses, pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria. E aí eu pergunto, isso é o brasileiro, apesar de ter um presidente, né, que até hoje ataca a vacina, né, diz que não vai se vacinar, que vai ser... Por que o brasileiro adere à vacina e essa questão de ser anti-vacina é algo totalmente isolado, e na Europa a gente vê que em próprios Estados Unidos é maior esse número de pessoas que seguem essa linha anti-científica, digamos assim? Vamos analisar isso com calma. Acho que você tem que agregar aí nessa lista de documentos que você mencionou, uma pesquisa que foi colocada hoje pela Fundação Oswaldo Cruz, em que o grupo de pesquisadores deles lá fazem um negócio que a gente chama de saúde populacional. Eles pegaram um banco de dados de vacinados, com 150 milhões de vacinados, com as 4 vacinas diferentes. E identificaram para cada uma das 4 vacinas, né, a Pfizer, a AstraZeneca, a Janssen e a Coronavac, qual era a porcentagem que internou com doença. E aí a publicação é estonteante, né? Mais de 90% de proteção com qualquer uma das 4 vacinas, ou seja, aquela ideia da efetividade, da imunidade coletiva, está comprovada com os dados que a Fiocruz apresentou hoje, nesse trabalho que eles estão divulgando a partir de hoje. Vacina é a solução. O que acontece nos Estados Unidos e na Europa? Tem múltiplas explicações, né? Mas eu tenho uma explicação. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. A Europa e os Estados Unidos, eles mantêm um sistema de vacinação que não é baseado em campanhas, é um sistema de vacinação baseado em civilização. São povos mais civilizados, principalmente os europeus, são povos mais civilizados, onde as crianças nascem, naturalmente vão fazer puericultura. Durante a puericultura, as mães são expostas à necessidade de vacinação. A grande maioria permite que seus filhos sejam vacinados, e tem uma parte que não permite. 15, 20% da população não permite que os filhos sejam vacinados. Porém, a proteção coletiva protege esses que não querem ser vacinados. Quem é que não quer ser vacinado? Tem um conjunto que são ignorantes, negacionistas. Parte deles, inclusive, aprenderam com o negacionismo americano. Como é que é o negacionismo americano? Aí na década de 70, 80, um pesquisador americano que tinha interesses econômicos em vender soluções alternativas à vacina, publicou um trabalho demonstrando que a vacina do sarampo era responsável por produzir quadros de autismo, principalmente porque a vacina do sarampo ela tinha um conservante mercurial, que é o timerosol. E, de fato, a vacina do sarampo tem timerosol, uma quantidade ínfima de timerosol, usado justamente como conservante. E esse sujeito publicou esse trabalho, que, alguns meses depois, ele foi desmentido. O trabalho tinha dados falsos. E ele teve que retirar a publicação, e foi uma publicação feita numa revista importante, a Lancet, e a Lancet fez lá o meia-culpa e tal, de que errou ao aceitar o trabalho. Mas é aquela coisa, né? Quebrou os ovos, derramou tudo no chão. O que ficou disso tudo é que um monte de gente continua acreditando que a vacina do sarampo em particular, mas em geral qualquer vacina, pode dar autismo, pode dar problemas para quem as toma. Isso criou um forte movimento anti-vacina nos Estados Unidos,
juntando aquele conjunto de loucuras que os americanos têm, todo mundo quer ter arma, todo mundo acha que, por exemplo, ter um plano de saúde financiado pelo Estado é subsídio. Subsídio é uma coisa que os americanos não trabalham bem com essa questão do subsídio, querem ter a liberdade, ou sei lá. Então, é um país, é uma economia muito rica. Toda economia muito rica sobra um pouco para todo mundo em algum lugar. E aí vão vivendo disso, né? Uma parte da população vive dos restos que caem na mesa dos ricos, e eles não precisam e não têm políticas sociais importantes, né? O Obamacare foi um tipo de plano de saúde construído especificamente para essa parte da população que não tem plano de saúde, com subsídio estatal, e até agora está dando toda a discussão que vocês têm acompanhado. Na Europa, tem um grupo aí de 15%, 20% da população que não toma vacina. São homeopatas. Os homeopatas acreditam, né? O homeopata de raiz, por assim dizer, né? Eles acham que a criança tem que pegar a doença e isso ajuda a desenvolver o sistema imunológico da criança. Tem lá, como tem aqui no Brasil, né? Coisas parecidas com as teorias do que se reúne num negócio chamado antroposofia, né? A escola de Waldorf, essa história, que basicamente é a mesma coisa da homeopatia. As crianças devem ser expostas à doença e tal, se ela faz as crianças crescerem. Então, entre essas explicações de caráter mais religioso e as explicações de caráter mais terreno, né, tem um grupo de negacionistas. Esse grupo de negacionistas nunca foi muito importante para a humanidade, até que nós estamos vivendo uma emergência sanitária em que todo mundo tem que ter alta vacinação. Aí apareceu esse grupo de pessoas. Como dizia Nelson Rodrigues, os brasileiros são muito macaquitos, né? Tem muita macaquice aqui. Gente que quer imitar gente de lá. E quando veio essa oportunidade de imitar os negacionistas, entre negacionistas que são terraplanistas, que tem lá uns 2%, 3% que acham que a Terra é plana. Ignorância em estado de cristalização, né? E tem uma parte da população que está copiando. Olha, se os americanos acham que é perda de liberdade tomar vacina, eu também acho que os americanos é que estão certos e nós estamos errados. Mesmo assim, aqui no Brasil não tem mais do que 2%, 3% da população que não aceitou se vacinar de jeito nenhum. Se você for lá para Serrana e para Botucatu, mais de 95% da população, quando foi oferecida a possibilidade de vacinar, vacinou. Aí esse monte de gente que não foi tomar a segunda dose, não sei o que, não sei quanto. Veja, essa é uma questão de convocação. Nós temos que lembrar que essa fase de vacinação que nós estamos passando não merece o nome de campanha. Por que não merece o nome de campanha? Porque não teve campanha. Não fosse a imprensa convocar as pessoas para vacinar, as pessoas não teriam ido vacinar. Por que as pessoas não teriam ido vacinar? Porque não houve convocação. Veja, para um país que chegou a esse nível de cobertura vacinal, como é que foi a cobertura vacinal da vacina da gripe? Nós produzimos 80 milhões de doses, distribuímos 80 milhões de doses, aplicamos menos de 40 milhões de doses. Por quê? Porque os velhos, as crianças, as gestantes não foram buscar a sua vacina. E agora o que nós estamos tendo? Epidemia de gripe. Por quê? Porque não teve vacinação. Por que não teve vacinação? Porque não teve campanha, não teve convocação, né? A vacinação da Covid, que teve muita estridência por parte da imprensa. E isso foi fantástico, virou, né? Mas não foi feito isso com a gripe. E a gripe, aqui em São Paulo, por exemplo, a gripe não está sendo aplicada nas UBS, foi aplicada nas escolas. Agora já parou a campanha da gripe. Mas era nas escolas. Então você tinha que descobrir, na UBS que você frequenta, qual escola que tinha vacina. Era mais complicado ainda. Então,
O negacionismo europeu é uma coisa, o negacionismo americano está muito ligado a comércio. Existe aí uma dessas agências que fazem essas pesquisas e mostraram que nos Estados Unidos, 12 médicos eram responsáveis por 70% das fake news sobre vacina nas redes sociais. O que esses 12 médicos eram? Eram vendedores de soluções alternativas. Essas bobagens, pacote de coisa que você vende, eu vendo fortalecimento da sua capacidade de imunidade, enfim, venda de coisas. Né? 12 médicos. Então, nos Estados Unidos tem uma explicação, na Europa tem uma outra explicação, que fica um pouco no território dos americanos, mas tem uma explicação europeia própria, e que é meio fruto do processo civilizatório deles. Nós aqui no Brasil ainda vacinamos por campanha. Lá não tem campanha, lá a vacinação é um negócio normal, contínuo do sistema de saúde. Porque é normal as mães terem uma criança, fazerem um bom pré-natal e levarem a criança a fazer uma boa puericultura. Aqui no Brasil nós ainda temos que fazer campanha. Por quê? Porque existe uma baixa adesão. E a campanha só não é mais criticada hoje porque está dando certo. Né? Mas eu fui um dos críticos, na década de 70, do que a gente chamava de saúde pública campanhista. Saúde pública campanhista é a negação de que você faz um processo de atenção à saúde horizontal, tranquilo, civilizado, porque existe oferta e existe procura por quem precisa procurar. Falei demais, mas não sei se deu para ficar. Não, ótimo. E a gente viu, tentaram até assassinar o Zé Gotinha, né? O símbolo da vacinação, né? É um exemplo. Esses negacionistas são muito exagerados, né? Assassinar o coitado do Zé Gotinha não tem cabimento, né? Antes, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, Vecina, mas tem uma pergunta que o brasileiro está se fazendo, e uma boa parte dele desesperadamente torcendo para que uma resposta seja uma resposta positiva. Vai ter carnaval? Devemos ter carnaval? Muitas cidades podemos ter, né? Carnaval controlado? É possível fazer como nos estádios de futebol? A minha opinião, e eu tenho sido criticado pelos meus colegas, é que em espaços fechados, com pessoas vacinadas, pode ter qualquer coisa, qualquer bobagem, inclusive festa de carnaval. É lógico que os colegas estão preocupadíssimos, e eu dou toda a razão a eles, com a Ômicron. A Ômicron pode ser muito pior do que a gente está imaginando. A gente está olhando para a Ômicron e olha, até agora só morreu um cara lá em Londres, quem sabe? Temos que esperar um pouco mais. Agora, minha opinião, neste momento, é carnaval de rua, em ambientes abertos, nem pensar. Por enquanto, com os conhecimentos que temos neste momento, festas, ou seja lá o que for, em ambientes fechados, controlados, ok. Agora, ambiente fechado não é ambiente fechado do ponto de vista aéreo, né? Do ponto de vista aéreo, tem que ser com muito ar funcionando, ventilando, senão vai ter que usar máscara. Ambiente fechado, vai pular um carnaval no salão de máscara, não vai ser bom. Então, ambiente aberto, com bastante ventilação, até poderá ter sem máscara. Vou levar porrada de tudo quanto é lado, mas eu acho que nós estamos num momento muito difícil. Né? Eu estou começando a ficar com medo dos suicidas, porque a depressão está ficando brava no Brasil. Então, vamos dar um refrescozinho e vamos ver qual é a consequência desse refrescozinho. Mas carnaval de rua... Locais fechados, numa passarela de samba, por exemplo, você pode controlar, né? Poderia, eu acho, por exemplo, fazer um carnaval no sambódromo, quem vai para a arquibancada é vacinado, quem desfila é vacinado. Só tecnicamente, que aí tem que ter o passaporte vacinal, né? Não, passaporte, essa coisa de estão discutindo aí de não ter... Isso é uma bobagem. Quer dizer, o sujeito, um ministro da Saúde falar
eu prefiro morrer a perder a liberdade, ele é um idiota completo e total, né? Eu não quero levar a minha liberdade para o caixão, eu quero levar a minha vida para lutar pela liberdade, como lutei até agora pela minha liberdade. Se tivesse morrido, não estaria lutando. Ele é um imbecil, né? Um sabujo, está copiando o presidente da República para continuar podendo falar para a mãe dele que ele é ministro, porque não tem outra razão para ele continuar com essa coisa, né? Ele não fala coisa com coisa. Pois é. Agora, só uma última pergunta. A gente teve a CPI, Bolsonaro indicado ao Tribunal de Haia. Se a gente tivesse a pandemia sem o Bolsonaro, a gente teria vencido muito antes? Olha, se nós tivéssemos comprado a vacina oferecida por um dos 50 e não sei quantos e-mails que a Pfizer mandou, e nós tivéssemos começado a vacinar em janeiro, com a quantidade de vacinas que nós começamos a vacinar posteriormente, nós provavelmente teríamos terminado de vacinar em maio. Isso significa dizer que todas as mortes a partir de maio e a escalinha que nós temos de morte de janeiro a maio teriam sido evitadas. Os cálculos da Universidade Federal de Pelotas indicam que provavelmente nós teríamos 300 a 350 mil mortes a menos se nós tivéssemos começado e realizado a vacinação que poderíamos ter realizado de janeiro a maio. Então, com certeza, a vacinação, se realizada antes, se nós tivéssemos um governo que governasse, comprasse vacina, fizesse sugestões ou impusesse lockdowns, como aconteceu aqui em Araraquara, como aconteceu em parte lá no Maranhão, tivesse oferecido uma estrutura de tomada de decisão melhor, por exemplo, porque aconteceu em Manaus. O que aconteceu em Manaus é fruto da incúria do governo federal e do governo do estado do Amazonas. Essas pessoas vão ter que responder criminalmente algum dia por esse crime, pela quantidade de pessoas que morreram em Manaus, inclusive pessoas que não morreram por causa da doença, morreram porque não tinha oxigênio na cidade. Então, não é brincadeira, nós gastamos a palavra genocida, mas o que nós temos no Brasil são genocidas. Muito bem. Professor Gonzalo Vencina, da USP, que foi nosso presidente da Anvisa, nos áureos tempos de Anvisa. Olha, nessa crise toda, a Anvisa até que se comportou direitinho, hein, companheiro? Com a almirante e tudo lá, tão bonito, né, na foto, hein? Tem funcionários de carreira, né, Vencina? Essa é a diferença, servidor público. Né? Quem está lá em cima da diretoria colegiada está com os pés quentes do calor que vem do trabalho dos servidores públicos da Anvisa. Tem razão. Era isso, Dri de Lorenzo, que tínhamos. Muito obrigada, professor Gonzalo Vencina. A gente se vê no ano que vem. Um ótimo fim de ano, excelente. Ótimas festas, professor. Para todos nós. Valeu. Muito obrigado. Quem sabe vai ter carnaval, segundo o Vencina, hein? Mas lembre-se, hein? Ano que vem, outubro, tem uma tarefa importante, hein? Não dá para foder de novo, hein? Tá certo? Agora não, esse ano tem que ir para... Isso aí, Vencina. Obrigada. Falou. Tchau, um abração.